Consegui, Michele, a palavra está com você. Boa noite a todos e todas. Hoje é dia 2 de março de 2026. Damos início a mais um encontro mensal do Geleia, Grupo de Estudos Livres sobre Educação e Inteligência Artificial. Agradecemos a presença de cada participante nesse espaço de diálogo hoje, de reflexão sobre os impactos da inteligência artificial na educação. E o tema de hoje, que nos reúne, é muito direto e bem provocativo, né? A gente gostou bastante dessa temática. Não precisamos aceitar a inteligência artificial como inevitável na educação. É uma questão que exige uma análise crítica, né? Um posicionamento ético, né? E quem vai falar sobre isso é o professor doutor Adolfo Neto. Ele é docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é um pesquisador que tem uma trajetória consolidada aí na área de computação. E eu vou passar a palavra para que ele possa se apresentar e também dar continuidade com a fala dele no dia de hoje. Aproveitar e agradecer imensamente a sua participação e por você ter aceito estar conosco no dia de hoje, professor Adolfo. Muito obrigado, Michele. Obrigado a todos e a todas. É legal estar aqui nesse outro lado, né? Agora mesmo eu estava numa live, eu mais no papel de pessoa que estava coordenando, entrevistando. Agora eu estou no outro lado. Em primeiro lugar, falar que eu sou professor aqui da UTFPR. E a UTFPR é uma Universidade Tecnológica Federal aqui em Curitiba. É a única universidade tecnológica do Brasil, mas existem várias universidades tecnológicas no mundo. A gente tem um mestrado em computação aplicada. Não tenho ninguém trabalhando com o tema dessa palestra aqui, mas se alguém que estiver assistindo aí quiser vir fazer mestrado sobre isso, vai ser interessante. Tem gente trabalhando em TCC, com alguma coisa nessa linha aqui, mas com mestrado ainda não. E além do meu trabalho como professor, sou também podcaster. Eu tenho o podcast Fronteiras da Engenharia de Software. Todos esses podcasts têm uma equipe também junto comigo, mas eu fui o criador, sou o principal coordenador, digamos assim. Fronteiras da Engenharia de Software, onde eu entrevisto pesquisadores e pesquisadoras em engenharia de software, geralmente do Brasil. Tem o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, como diz o nome, a gente entrevista mulheres que atuam na computação. Inclusive, a entrevista foi publicada na semana passada, foi com a professora da administração da Universidade Federal de Uberlândia, que trabalha com IA na administração. E veja, por mais que eu diga, não precisamos aceitar a IA como inevitável na educação, os meus entrevistados e entrevistadas, eles falam que usam em educação, em pesquisa, etc. Não, não tem nenhuma censura nos podcasts com relação a isso. Eu brinco assim, que eu não sou polícia da IA, por mais que às vezes eu me expresse às vezes de forma dura em redes, em grupos contra a IA, mas se a pessoa vai usar a IA, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando principalmente para mim, né? Aquela coisa lá do você apontar, quando você aponta assim, né? Três dedos estão voltados para você. Então, eu estou falando para mim. Eu acho que eu não preciso usar IA como na educação, mas daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Então, tem o Emílias Podcast, tem o Elixir em Foco, que é ligado à linguagem Elixir, que é uma linguagem criada por um brasileiro, que eu gosto muito, eu estou muito envolvido na comunidade de Elixir. Enfim, e não vou tomar tempo com isso. Por que que eu chamei essa oficina, na verdade, essa palestra? De vez em quando eu posso trocar e falar oficina, porque na verdade isso começou com uma oficina que eu sugeri aqui na UTFPR, vai acontecer agora na quinta-feira, presencial. Semana passada ela aconteceu online e agora tem essa palestra. Não precisamos aceitar a IA entre aspas. É sempre bom colocar IA entre aspas, né? Porque IA é um balaio de gato. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? Mas na minha terra, Alagoas, se usa a expressão balaio de gato. E se não me falha a memória, significa que assim, balaio de gato tem um monte de coisa diferente dentro. Então, quando a gente fala de IA, tem um monte de coisa diferente dentro. A maioria das coisas que eu vou falar aqui vão ser relacionadas a IA generativa, IA como LLMs, né? Como ChatGPT, como Claude, como o Gemini, Grok, né? Grok é um exemplo horroroso de IA, de mau uso de IA generativa, né?
E uma pessoa que eu admiro muito e que foi muito responsável por eu. É assim, logo que surgiu essa onda aí de IA generativa, e eu trabalho com IA desde antes de certas coisas serem chamadas de IA. E quando surgiu, eu era mais assim, pô, deixa eu experimentar, que legal, pô, isso aqui é útil para mim, que bom, né? E eu não vou negar que pode ser útil para alguém, certo? Eu só estou dizendo assim que hoje em dia, para a maioria dos usos que no passado eu achava que seriam úteis para mim, eu me recuso a usar por questões éticas. E uma coisa que me incomoda várias pessoas, é um discurso de: ah, eu não gosto de IA, mas é inevitável, não tem o que fazer, vamos usar mesmo. Né? Para mim é um discurso meio derrotista, passivo. Ok, se você gosta, se você acha que é eticamente aceitável, é outra coisa. Mas se a pessoa diz, ah, realmente a IA rouba dados, destrói o meio ambiente, desemprega as pessoas, mas é inevitável. Paciência, o que é que eu vou fazer? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Deixa eu pedir aqui para o chat GPT escrever meu artigo científico. Isso, para mim, é que é uma postura derrotista e passiva em relação à inteligência artificial. A Emily Bender, que é uma das principais pesquisadoras, eu acho que ela pesquisa isso de IA generativa desde antes do ChatGPT. Ela é linguista e ela ministrou uma palestra ano passado num evento da Unesco, que tinha esse título: Não precisamos aceitar IA, muito menos a Gen AI, né? A palestra dela foi em inglês, como inevitável na educação. Era um evento da Unesco sobre IA na educação. Onde, claro, nesse evento da Unesco, provavelmente tinha gente que era contra e gente que era a favor de IA na educação. Ela estava lá no grupo dos contra. Ah, uma curiosidade é que um dia desse eu estava no supermercado, aí encontrei uma colega aqui da UTFPR, e ela disse que ela estava em Paris quando aconteceu esse evento, e ela viu essa palestra ao vivo. Eu só vi a gravação em vídeo. Se eu encontrar, depois eu deixo o link aqui em algum lugar. Eu tinha, mas eu não sei se ainda está por aí. Tem uns shorts, né, uns vídeos curtos que estão lá no meu canal. Então, o que eu vou falar aqui, algumas poucas coisas, são razões para você não usar IA. Né? Tem razões para usar IA? Tem. Eu não quero saber delas aqui nesse contexto. Por quê? Porque o objetivo é falar razões para não usar IA. Uma coisa que eu já falei aqui é que, ok, IA é um balaio de gato, IA tem muitos significados, conceitos dentro. Eu coloquei aí no chat, não sei se todo mundo que chegou já consegue ver, não sei como é que é o chat, mas eu vou colocar de novo o link, onde tem um PDF. Eu estou me baseando um pouco nesse PDF aí para olhar, lembrar algumas coisas. Mas, enfim, a minha preocupação aqui é mais com IA generativa, LLMs, e eu acho que a maioria das pessoas aqui, por estarem nesse grupo, conhecem pelo menos um LLM. Se vocês quiserem escrever aí no chat qual é, se vocês usam o LLM, qual é o que vocês mais usam, né? E aí, só para satisfazer uma curiosidade, mas, por exemplo, eu já fui um grande usuário de ChatGPT. Eu acho que semana passada eu apaguei minha conta do ChatGPT. Uma das contas, eu tinha duas contas. Em uma das contas, que era a que eu mais usava, eu simplesmente fui lá, apaguei, paciência, né? Dá para fazer pergunta de forma anônima, né? Eu vi que a Lidiane escreveu o Gemini, né? É, tem gente que prefere usar os chineses, né? DeepSeek, qual é o nome daquele outro? Qwen, tem o Grok, né? Enfim, tem vários. Esses todos são LLMs em formato de chatbot, mas tem gente que usa. Eu tô vendo a minha voz voltar. Tô que nem aquela mulher do sanduíche X. Eu acho que é do professor Felipe. É o do professor Felipe Miranda. Acho que ele saiu e o som tá de vez em quando voltando. Ele fechou agora. Joia. Então, e- existe IA generativa, tem uns usos de IA generativa que realmente me doem, né? Que é terrível, é. Exemplo aí a Lidiane falou do Grok, né? Usar o Grok para tirar a roupa de pessoas, principalmente mulheres,
né? É um uso terrível, mas a gente sabe que a generativa pode fazer isso. Enfim. Vantagens para usar IA, não vou falar. Razões para não usar IA. Então, tem várias, né? Uma delas, e aí eu quero que isso aqui seja meio que um formato de oficina, então vocês podem usar o chat, podem usar o levantar a mão aqui do Teams, se vocês quiserem complementar alguma coisa. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vi recentemente na minha rede social favorita, antigamente a minha rede social favorita era o Twitter, né? Mas vocês sabem o que aconteceu, né? Já estava piorando antes do Elon Musk entrar, depois que o Elon Musk entrou, piorou. E veja, eu estou dizendo que era a minha rede social favorita, mas eu não estou dizendo que é uma coisa boa. É uma coisa ruim, mas não acho que tudo era ruim. Veja, talvez o efeito principal seja negativo, mas eu tinha boas interações no falecido Twitter e agora eu estou tendo essas boas interações no Blue Sky. Aí uma pessoa escreveu recentemente assim: toda a premissa das pessoas que defendem IA, essa pessoa está dizendo, ela se chama Elizabeth, é que é melhor fazer com que as máquinas processem e gerem textos do que criar uma sociedade na qual as pessoas possam se comunicar e apoiar umas às outras. É uma visão do futuro que elimina a conexão humana. Então, claro, isso não é obrigatório, né? Não é porque a gente tem LLMs que a gente vai diminuir a conexão humana. Mas veja, pode acontecer, né? Pode desestimular a conexão humana. Quantas coisas antigamente nos trabalhos as pessoas perguntavam ao colega e hoje não vão perguntar mais ao colega, vão perguntar ao chat GPT, vão perguntar ao Gemini, vão perguntar ao gerador. Eu gosto de um apelido que dão assim, que é gerador de lero-lero. De vez em quando eu vou usar aqui, né? Ah, vão perguntar ao gerador lero-lero em vez de perguntar ao colega, né? Outra razão para não usar IA na educação é o custo ambiental. Isso eu até fiz um vídeo, uma entrevista com o professor Mauro Oliveira, está lá no PDF. Teve também uma entrevista que eu fiz agora com a professora Carla Marcolin, ela falou também sobre a questão do consumo. Não sei se eu vendo, mas os usuários de Claude, que é um desses LLMs, hoje pela manhã eles estavam meio tristes, porque não estavam conseguindo usar. Por quê? Porque parece que bombardearam alguma coisa, o Irã bombardeou alguma coisa em Dubai, atingiu o data center da AWS, e aí algumas pessoas ficaram sem usar o fantástico LLM, o fantástico gerador de código aleatório. Enfim, então eu acho que por prudência também, não estou dizendo que se todo mundo usar IA vai acabar o mundo. Não sei dizer isso, mas por prudência eu acho melhor minimizar, na pior das hipóteses, minimizar ao máximo o uso. E o uso mínimo ideal é zero, né? Mas, enfim, tem a questão dos data centers que gastam energia, gastam água. Eu deixei uma entrevista, não foi entrevista, não, foi um vídeo de um cara chamado Hank Green, é escritor, e ele fala, o título do vídeo é assim: Por que todo mundo está tão errado sobre o uso de água da IA? É interessante que ele coloca uma pergunta que parece que ele vai dizer que não, a IA usa menos água do que se espera. Na verdade, o que ele diz é não, usa bastante água, mas não é o principal problema é energia, e na verdade a gente não sabe muito direito, porque as empresas escondem. Enfim, as empresas não dizem exatamente quanto de água usa. Então eu diria assim, por prudência, pelo menos tentem usar o mínimo de IA possível se forem usar. Então, por isso que eu também eu me coloco numa posição de, para mim, do meu ponto de vista ético, eu não estou querendo forçar esse ponto de vista para ninguém. O meu ponto de vista, assim, eu como professor, eu não quero estar estimulando alunos e alunas a usarem um LLM, sabendo que eles têm um custo ambiental. A pessoa vai usar em outro lugar, não é problema meu. Eu, como professor, não vou forçar eles a usarem. É isso. É, tem o custo humano. Agora eu pergunto para vocês: vocês sabem o que é um data worker?
Sendo sincera, eu não tenho ideia do que seja. Ninguém sabe aqui? Não, se for Gustavo pela vai saber. etimologia da palavra, é tipo trabalho com dado, Ah, alguma a coisa assim, não sei. Mas eu não sei o que é, não, é pela etimologia da palavra, assim. a Lidiane escreveu, anotadores de A. Então, tem uma série de pessoas no mundo, principalmente nos países mais pobres, que trabalham, por exemplo, para ver uma imagem e dizer, ah, isso aqui é um cachorro. Ver uma imagem e dizer, opa, isso aqui tem uma cena de um corpo mutilado. Coisas boas e no meio coisas ruins, porque vocês sabem que a internet está cheia de coisa ruim e esses LLMs usam tudo na internet, inclusive o conteúdo mais tóxico possível. Então eu deixei lá no PDF uma matéria só, mas existem várias por aí, sobre data workers, que são mulheres na Índia, que têm que assistir horas de conteúdo abusivo para treinar IA. Veja, ao usar essa versão limpa, polida, porque, por exemplo, eu faço teste de vez em quando eu pego um LLM, quando eu me lembro, né? Tentem colocar. Não, eu já ia me contradizer aqui, não tentem nada, mas assim, se você perguntar para um LLM como fazer um coquetel Molotov, ele vai dizer que não vai te ensinar a fazer isso, porque é uma coisa errada, né? Mas está lá, está na base dele. Ele tem alguma coisa, né, um guardrail que impede ele de informar isso, mas está lá no conteúdo dele. Então, algum humano, está vendo cenas de violência, está vendo conteúdo tóxico, para que os usuários finais não vejamos, né? Então, isso é uma coisa que assim, a gente está usando, quem usa está usando alguma coisa que existem pessoas no mundo sofrendo para que aquilo chegue para a gente. Aí alguém pode dizer, ah, mas isso acontece, por exemplo, quando você compra alguma coisa da China, tem alguém lá trabalhando por $1 por dia, acontece quando você usa rede social, porque as pessoas postam lixo e mais lixo na rede social, e alguém está lá verificando isso. Ok, só estou dizendo, por exemplo, eu mesmo quando eu ainda gosto muito de redes sociais, principalmente do Blue Sky, mas eu não recomendo aos meus alunos. No máximo, estourando o LinkedIn, né? Que é uma rede mais chata que há. Então, eu me sentiria mal recomendando esse uso, só pelo uso, sabendo que tem pessoas sofrendo por isso. Outro tipo de custo humano que tem relacionado aos LLMs são os casos de suicídio. Eu acho que também vocês ficaram sabendo que já teve vários casos de suicídios Sim, e em que a pessoa conversou por meses, às vezes, com o gerador de Lero-Lero, e em algum momento o gerador de Lero-Lero ensinou a pessoa a se matar. Pelo menos um exemplo teve assim. sim. Teve um caso também de um homem que ele matou a mãe, se matou. Teve um caso agora bem recente lá no Canadá de uma aluna que cometeu um mass shooting, né? Mass shooting é aquilo que você sai matando pessoas mais ou menos aleatórias, né? É que depende do contexto, né? Às vezes, quando é escola, tem uma aleatoriedade, mas não é tanto assim, né? Mas tem também aquele que vai no shopping e mata um monte de gente que não tem ideia de quem seja. Nesse caso aí foi um mass shooting na escola onde a moça tinha estudado e ela tinha conversado com o ChatGPT sobre mass shooting. O pessoal do ChatGPT ficou com vontade de contar para a polícia lá do Canadá, mas não contou. Ela foi lá e cometeu o mass shooting. Não lembro quantas pessoas ela matou, mas matou algumas pessoas. Teve uma matéria recente sobre pessoas fazendo stalking usando o ChatGPT. Tem a questão do desemprego, que eu acho que essa todo mundo fala. Se bem que tem um monte de mentira
mentira também, né? Porque tem empresa que agora está na moda a empresa demitir. Antigamente as empresas demitiam também. Só que, ó, demitir. Ou nem explicava nada. Demitir. Estão fazendo uma reestruturação. Microsoft, ao longo dos anos, demitiu centenas de milhares de pessoas, talvez. Mas se uma empresa demite, ela diz: ah, não, é porque a IA deixou a nossa empresa mais produtiva. Em muitos casos é mentira, é só uma forma de ficar bem para os acionistas. Mas tem casos realmente de ações que são por causa da IA. Alguém colocou também na outra oficina que eu fiz a questão da radicalização, né? Pessoas são radicalizadas, assim como, por exemplo, pelo você assiste um vídeo no YouTube, ele te oferece um vídeo um pouco mais extremista, depois outro mais, de repente você está assistindo vídeo nazista e se radicalizando, né? Já, já foi documentado isso no YouTube, dizem com LLMs, eu não vi nenhuma matéria sobre isso. Pega muito, que eu acho que é bem complicado, é a questão da desqualificação. O termo em inglês é deskilling, D-E-S-K-I-L-L-I-N-G. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Então, vamos dizer que todos nós aqui saibamos, por exemplo, eu lembro que eu aprendi quando eu fui fazer vestibular na época da universidade, a escrever uma dissertação. Você me dava um tema, por exemplo, pena de morte. Eu lembro que foi algo que eu treinei na época do vestibular, pena de morte. Você vai escrever uma dissertação, se posicionar contra ou a favor da pena de morte. Aí tem um primeiro parágrafo de introdução, 3 parágrafos do seu argumento e uma conclusão. Isso é uma redação, uma dissertação sobre pena de morte. Eu sei escrever esse tipo de texto, eu sabia, mas na época que eu estava treinando para o vestibular, mas hoje eu ainda sei escrever esse tipo de texto, mas eu acho que todo mundo que já usou um LLM sabe que se eu pegar e escrever um prompt dizendo, ó, escreva uma dissertação com introdução, 3 parágrafos, conclusão, os seus argumentos vão ser esse. Pena de morte não resolve a criminalidade. Pena de morte faz isso, faz aquilo. Pena de morte pode matar uma pessoa inocente e vai ser impossível de recuperar o erro. Sei lá, você põe os argumentos por que você é contra a pena de morte, sai uma dissertação. Será que o estudante que fique sempre usando isso não vai esquecer, não vai se desqualificar a escrever dissertações? E aí, qualificação, que é a escrita de textos. Será que isso não se aplica a outras qualificações, outras coisas? Então, claro, eu sei que tem muita gente que usa IA e não corre esse risco porque usa de um jeito que isso não vai ser muito difícil acontecer, porque a pessoa se mantém muito ativa no desenvolvimento da coisa. Mas será que para estudantes isso realmente vai acontecer? Ou eles vão estudar ou vão usar somente para plagiar mesmo, ou para gerar um texto e paciência? Eu vi um caso que foi também foi um professor falando no Blue Sky, que o aluno escreveu um parágrafo, aí o professor disse, ó, reescreve isso aqui, não está legal. Quando o aluno reescreveu, o significado do parágrafo tinha mudado. E ele, o professor, tinha percebido, mas o aluno não tinha, porque ele usou um LLM, só pediu para reescrever e reescreveu com um significado diferente. Então, é um problema que pode acontecer. Outro problema que esse também, eu acho que já está acontecendo, né? De vez em quando a gente faz uma busca na internet e aparece uma página, você vê que é bobagem de IA. Tem até um termo para isso, né? AI slop. É algum lixo que foi gerado lá, a pessoa criou uma página na internet e colocou lá só para receber o dinheiro do anúncio. Aí você vai ver o texto, não faz sentido. Ok, isso aí é uma coisa que qualquer pessoa com o mínimo de dinheiro consegue comprar um endereço na internet, consegue se posicionar bem nas buscas do Google e poluir o meio ambiente informacional. Mas o que é triste é quando isso acontece vindo de cientistas, né?
teve o caso que uma pesquisadora, Iris van Ruij, lá da Holanda, ela falou que ela estava vendo alguma coisa num desses sites, sabe esses sites que a gente tem aí, Scopus, Nature, os sites científicos, sites sérios, né? Mas eles colocaram uma funcionalidade de IA. Nessa funcionalidade de IA, tinha um resumo de um conceito da área de pesquisa dela. Ela foi ler aquilo ali e disse, não, não é isso. Aí ela foi ver, peraí, como assim? De onde que ele tirou? Ela foi reler as coisas que ela tinha lido, não tinha, quer dizer, alucinou, gerou um texto que parecia fazer sentido, poderia até fazer sentido para uma pessoa que não era da área, mas para ela, Iris, que entende do assunto, era bobagem. Então veja, isso pode acontecer com, por exemplo, se você pede para resumir um texto. Como é que você vai saber se o resumo corresponde ao texto se você não lê o texto? Né? Se for uma bobagem para você, isso é uma das coisas que eu costumava usar. Hoje em dia eu penso, peraí, se isso que eu estou querendo resumir é tão desimportante a ponto de não fazer diferença para mim se o resumo está certo ou se está errado, por que eu quero ler? Né? Então, a gente sabe que não existe ainda tecnologia de LLM que não alucina. Todos alucinam em algum momento. Quando? Não sei, ninguém sabe. Quantos por cento? Depende. Mesmo o RAG, né, o pessoal gosta muito, porque o notebook LM, isso, aquilo. O notebook LM é um RAG. Ele alucina. Eu peguei como revisor de artigo agora, essa semana, o pessoal pediu para o notebook LM gerar uma imagem. Eu acho que foi o notebook LM que gerou a imagem do artigo. Tinha alucinação no negócio. Eu perguntei até no Blue Sky. Essa expressão aqui em espanhol, que era um artigo em espanhol. Essa expressão aqui em espanhol existe? Aí uma pessoa da Espanha, eu acho, disse, não, isso não é espanhol correto. Enfim, então a gente está correndo um risco de ter artigos aí gerados com lixo e isso vai passando e a pessoa cita um artigo, coloca uma frase citando um artigo, só que aquela frase não tem nada a ver com aquele artigo, né? Outra coisa que eu acho que é mais complicada ainda, porque às vezes tem a pessoa que diz assim, eu perguntei aqui para IA, ela me deu a resposta e me deu também as fontes. Eu chequei nas fontes e realmente está certo. Aí teve uma pergunta da Emily Bender num episódio do podcast dela, por sinal foi até gravado hoje, se vocês forem na Twitch do podcast dela, tem um episódio de hoje fresquinho que ainda vai pro Spotify depois, né? Ela fala assim, se você revisa o resultado, vamos pensar nisso, você escreve um prompt e vem um texto com informações e mais links. Aí você revisa. Se você revisa o resultado, você também está revisando as coisas que não foram feitas porque não saíram como resultado? Como é que você revisa que está faltando alguma coisa lá naquelas fontes? Que está faltando alguma coisa naquela informação? Não tem, né? Então não dá para garantir muito. Não, ó, eu olhei realmente. Aqui fala que nessa doença aqui o tratamento é esse. Ó, tá aqui esses links. Mas como é que você sabe que não tem um outro link que não apareceu na busca que diz que o tratamento tem que ser outro, porque é muito melhor? Ela estava falando isso no contexto médico. Então, isso pode acontecer também. Uma coisa que a gente vai ver muito agora na campanha eleitoral é LLMs e a generativa usada para gerar desinformação, imagens falsas, vídeos falsos. Isso quando é de forma intencional, mas pode acontecer também de forma não intencional, né? Não sei se vocês souberam do caso recente do desembargador de Minas Gerais que absolveu um cara que cometeu estupro. Foi bem famoso esse caso. Vocês estão aí ainda? Foi um desembargador, né, professor? Sim. Então, vocês souberam desse caso. Ele Sim, a gente bem. está aqui, é que a gente está bem entretido. Eu soube desse caso, inclusive ele usou o chat GPT para dar e todas as informações e esqueceu de apagar, né? Ou seja, ele não teve um pensamento crítico, ele copiou e colou.
Então o aval não foi dele. Não, mas o que me espantou aí nesse caso, assim, é uma das categorias profissionais mais bem pagas do país. Exatamente. Tá cheio de assessor. Pegar um juiz, desembargador, deve ter uns 10 assessores. Mesmo essa categoria esqueceu um prompt num documento oficial que foi para o site oficial da Justiça. Só não ficou pública essa decisão porque era um caso muito peculiar, muito. Peculiar não é o termo certo, mas era muito crítico, né? Era uma menina que foi estuprada. Então, não colocaram isso para dificultar a identificação, mas os advogados puderam ler, etc. Outros desembargadores provavelmente conseguiram ler. Veja, mesmo ele esqueceu. Imagina que os nossos alunos e alunas, se a gente estimular eles a usarem, o que é que vai acontecer com eles? Vão esquecer também. Tem muitos casos de alucinação em decisões, em documentos jurídicos, enfim. E eu acho que isso me traz um outro ponto, que é a questão do excesso de confiança. Assim, eu falei que LLMs alucinam, mas dependendo do seu prompt, dependendo do que você esteja querendo saber, pode ser que você pergunte. Pô, perguntei hoje 10 vezes. Todas as 10 respostas faziam sentido. Amanhã 10, né? Tudo fez sentido. Por quê? Porque ele calcula o mais provável, tem um treinamento, tem guardrails, tem uma série de técnicas que não vem ao caso aqui comentar. Problema: depois de muito usar, a pessoa relaxa. E aí ela não percebe quando vem uma alucinação, né? Então, esse é um risco, né? É um risco que eu acho grande. Pensando, por exemplo, na minha área de engenharia de software, a pessoa vai usando, de repente passa uma alucinação lá, gera um código perigoso e a pessoa não percebe. Quanto tempo a gente está aqui? 8h42. O Felipe disse que fica em segredo de justiça porque a parte é menor. Deixa eu ver aqui, tem outro comentário aqui. Data Work, é o homem atrás da cortina, o mágico de Oz. A Lidiane falou que o LinkedIn é imprescindível para quem é de TI, já apagou e não tem como voltar. Teve um adolescente que pensou que estava conversando com o Daenerys e se matou, stalking, sim. Com relação ao LinkedIn, até que tem uma pessoa muito legal de IA lá, que é bem ativa, Dagmar Monet, professora lá da Alemanha. Ela é bem ativa no LinkedIn, ela está sempre compartilhando. Se você criticar a IA, escrever um texto, ela está compartilhando. Certo. Outra coisa que eu acho que é interessante para nós, como educadores, professores, é que LLMs são máquinas de plagiar. Como assim máquinas de plagiar? Por exemplo, não sei se algum de vocês já usou Turnitin. Turnitin é um software, a UTFPR tem ainda assinatura, onde você pegava o documento do aluno, de TCC, de mestrado, subia nele e ele dizia: olha, isso aqui ele esqueceu de citar aqui. Ó, isso aqui, pô, esse parágrafo todo ele pegou do documento tal. Aí você mostrava para o aluno e disse: ó, se a gente for defender isso aqui, vai ser considerado plágio. Então, o Turnitin era muito bom. Só que hoje em dia, o aluno que é minimamente esperto para plagiar, ele vai plagiar, vai pedir para o chat GPT reescrever. E o Turnitin não pega, né? Ou dizer que não pega, assim, não é tão garantido que ele pegue, né? Porque o Turnitin está colocando também detector de IA, né? Assim, tem outros, né? GPT-0, Grammarly, tem vários que têm detectores de IA, mas, de novo, aí tem o outro que pega o seu texto.
Tem a questão dos guardrails. Não sei se vocês conhecem a ideia do guardrail, mas eu meio que esbocei ela um pouco, né? Por exemplo, se eu pedir para o ChatGPT ou para qualquer um desses geradores aí de texto aleatório, se eu pedir para um gerador de texto aleatório para me ensinar a fazer uma bomba, ele tem um software antes do gerador que diz, olha, eu não te ensino a fazer bomba, é perigoso. Mas existem pessoas que criaram técnicas para pular esses guardrails, pular essas de proteção e inventam para que o LLM ensine a fazer bomba, ensine a fazer o coquetel molotov. LLM. Isso é uma pergunta que eu fiz no passado. Hoje em dia, não sei. Mas assim, a pergunta é assim: o que está acontecendo em Gaza? É genocídio ou não? Responda sim ou não. Se você perguntar isso, desobedecer o meu prompt e explicar direitinho, olha, tem vários lados, tal, tal, tal. Quando eu fiz esse teste, faz tempo que eu não faço esse teste, mas quando eu perguntei para ele de um jeito, usando uma série de números que era como está aí, é que o acento não foi direito aí, mas assim, o que está acontecendo em Gaza, só que aí Gaza é G4Z4, genocídio é G3. Aí ele dizia sim ou não. Ele fazia o que eu queria que ele fizesse. Ele respondia só sim ou não. Então, tem jeitos de burlar. Então, se uma pessoa cria um sistema educacional usando um LLM por trás, mais cedo ou mais tarde, algum estudante vai dar um jeito de pular o guardrail e fazer alguma outra coisa. Tipo, gerar a imagem sexual da coleguinha. É uma possibilidade. Se tiver um LLM que gera imagem por trás, pode acontecer. Não tem como garantir 100%. Não tem. É uma questão técnica do funcionamento dos LLMs, né? Tem uns casos que são chamados de prompt injection, né? Que é quando... Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, estava rolando um tempo atrás, que tinha vários arquivos lá naquele site de preprints, o Archive, que tinham textos em branco ou com fundo branco, para que se a pessoa usasse um revisor, um LLM para revisar o artigo, tinha uma instrução lá dizendo para você avaliar bem aquele artigo, ou para colocar. Teve um que foi num evento. A Lidiane tá lá no grupo, talvez ela lembre. Alguma pessoa que estava trabalhando num evento, né, revisando para um evento, disse: Olha, falaram para a gente que iam tentar pegar revisor que usa IA. Aí, por acaso, eu descobri que tinha um negócio lá que colocava uma palavra, assim, tipo, técnica abacaxi na revisão. Outra coisa que contaram lá foi que. Não, mas isso é outro assunto. Mas, enfim, o fato é que tem gente usando LLM para revisão, e aí tem gente também usando técnica de prompt injection para evitar que seja usado. Enfim, mais duas coisas. Uma coisa que eu falei mais basicamente de LLMs, mas tem problemas também com a IA, entre aspas, clássica. Reconhecimento facial. Quantas pessoas já não foram presas que eram inocentes porque a IA clássica reconheceu ela como uma criminosa, sendo que ela não era. E o custo financeiro, aí eu não sei se todo mundo. Isso também é uma coisa assim. Tem muito pouca informação, mas já tem o suficiente para saber. É reconhecido pelos donos dos principais LLMs que o investimento que se fez até agora nessas grandes empresas de IA,
Anthropic, Google, Microsoft, não teve retorno ainda. Por enquanto, eles estão na fase somente do gastar, 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 gastar. Mesmo na China. Eles só gastam, 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 gastam. Claro, a China não gasta tanto quanto essas aí, mas a OpenAI ela teve uma rodada agora de investimentos de 110 bilhões de dólares. Vejo como isso pode valer a pena. Assim, estou falando como usuário, não como investidor. Pode ser que o retorno para os investidores exija, mas para mim, como usuário, dizer que ChatGPT vale tudo aí, para mim não vale. Então, algumas pessoas acham que tem uma bolha de ar e que vai estourar. Mas aí, onde é que a gente contextualiza isso na educação? Por exemplo, vamos dizer que a Universidade X, já está acontecendo isso, uma parceria com o Anthropic, OpenAI, e tem LLM para todos os alunos e professores. Ok, por um preço X. Aí estoura a bolha de ar. Aí o preço que era X passa a ser 10x. Ah, mas agora está todo mundo acostumado com o negócio. E aí? Vai fazer o quê? Não, então vamos usar somente os modelos abertos. Em primeiro lugar, os modelos abertos da China não são abertos. Eles são de pesos abertos. É diferente. A gente não tem o código-fonte, principalmente os dados, que são basicamente roubados. Tem vários autores de livros, inclusive na minha oficina online na quinta-feira passada, tinha um autor de livro que está planejando entrar com ação na Anthropic, contra a Anthropic, porque 2 livros dele estão lá na base de livros roubados. Então, não são abertos. Mesmo os da China também, você sabe o que está lá dentro. Você sabe que tem um monte de coisa lá dentro, mas você não sabe exatamente o que está lá. Enfim, é um investimento, tem vários custos escondidos. Imagina se, eu acho que isso não tem, mas imagina se todas essas empresas fossem pagar por tudo que eles usaram. Porque, por exemplo, se eu, Adolfo, fosse criar uma empresa e dizer, vou pegar aqui, lá daquele site de livros piratas, lá, vou pegar todos os livros e fazer um sisteminha meu aqui que vai dar um resumo de livros para quem quiser. Na hora, as grandes editoras do mundo iam entrar com processo contra mim, estava ferrado. O pessoal só não está conseguindo, em primeiro lugar, porque as empresas são baseadas basicamente nos Estados Unidos, né? E a gente, não sei se vocês sabem, mas a justiça dos Estados Unidos é uma droga. Quem acha que a justiça do Brasil é ruim, é ruim, mas dos Estados Unidos é muito pior. Muito, 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 muito pior, né? É um negócio altamente desonesto, em que a pessoa que tem dinheiro geralmente leva vantagem. Veja o caso lá do Harvard, não vejo falar nem do Epstein. Primeiro o Weinstein, né? O cara que abusou de várias mulheres, inclusive atrizes, algumas bem conhecidas. Por quê? Porque ele fazia acordo extrajudicial com a mulher e ninguém sabia que ele era abusador. Aí abusava outra, abusava outra, abusava outra. Tem um filme sobre isso. Agora o Epstein ficou também 1 ano e pouco na prisão. Depois morreu, mataram, sei lá. Ficou. Então a justiça, que é uma droga, e talvez não se faça justiça aos autores de livro, mas que eles roubaram, né? Uma coisa que eu brinco com o pessoal que usa esses LLMs é que todo mundo que usa LLM hoje em dia, mesmo que a pessoa pague $2.000 de assinatura para usar um ChatGPT Pro Plus da vida, essa pessoa está vivendo de bolsa. Bolsa LLM. O pessoal brinca, fica falando mal da Bolsa Família, que é um negócio super útil. E pior que assim, muitas dessas pessoas provavelmente são essas pessoas que vivem de Bolsa LLM, provavelmente são pessoas, algumas delas pelo menos são pessoas que criticam Bolsa Família. E o que é Bolsa LLM? É o seguinte, você assina o plano do ChatGPT por $20, mas gastando 200 com você. Se você usa bastante, ela está gastando 200. De onde ela está tirando essa diferença? Ela está pedindo investimento, porque ela quer que o negócio dela cresça para no futuro aumentar
a mensalidade ou dar algum outro jeito de deixar mais barato. Por exemplo, o Uber era baratinho no começo, né? Eu usei muito a bolsa Uber. O motorista ganhava bem, eu pagava baixo, pagava pouco. Hoje em dia o Uber está bem mais caro do que era antigamente. E o motorista está ganhando menos. Então a Uber deu um jeito de cobrar mais de mim, pagar menos para o motorista, acabou a bolsa Uber, né? Acho que hoje em dia o Uber dá lucro. Enfim, tem vários problemas. Para mim, o que aconteceu foi uma conjunção de todas essas coisas e eu não me sinto à vontade para recomendar educação. E eu acho também que se você... Não estou dizendo que você tem que pensar igual a mim, nada. Só estou dizendo assim, se você concorda com isso, mas te vem à cabeça, não, mas é inevitável, todo mundo vai usar, tá em tudo. Você abre o Google Drive, tem, todo lugar tem. Aí uma pessoa escreveu, eu esqueci de encontrar quem ela é, não coloquei lá no PDF, mas ela escreveu assim: se tentam nos convencer de que é inevitável, é porque provavelmente não é. Então essa forçação de barra que todo mundo que é fã de IA está dizendo, não, é inevitável, é inevitável, é inevitável, é porque provavelmente não é. Os luditas, eles recentemente teve algumas pessoas que estudaram os luditas e eles não rejeitavam tecnologia sem uma boa motivação. Então, nesse caso, é bom ser um ludita, rejeitar a tecnologia porque a gente vê os benefícios. Outra coisa que os estudantes querem, deixar de aprender as coisas, passarem somente ao IA, claro, é possível, é aquela coisa, é possível usar LLMs para estudar de uma forma produtiva, de um jeito que você realmente aprenda. Não vou negar que isso é possível, é possível. Mas será que é natural? Será que é isso que é esperado dessas ferramentas? Para mim, não. Para mim, elas são feitas para gerar lero-lero, gerar slop, gerar lixo. E o estudante, às vezes, está só sobrecarregado. Ele vê que tem um monte de coisa para fazer. Vou usar o gerador de lero-lero para escrever meu texto aqui. E paciência. Então, eu faço parte de grupos que têm lutado contra isso, né? Que têm tentado abaixo-assinados, declarações, textos e mais textos, para, pelo menos no campo da educação, dizer, na educação não, né? Eu deixei uns links lá no documento. Uma coisa que é, é importante também, assim, como eu disse, eu não sou polícia da IA, mas se eu vejo uma imagem de IA no LinkedIn, que é obviamente de IA no LinkedIn, eu não curto a postagem. A não ser que seja uma coisa muito interessante, mas eu não curto a postagem. Se eu vejo referências falsas num artigo que eu estou revisando, eu vou rejeitar. Então, eu recomendo e eu tento praticar que as pessoas não usem ou usem o mínimo possível. Outra coisa que eu acho importante de IA na educação, de não IA na educação, é tentar também fazer um acordo com os estudantes para não ficar... Se eu pedir para o estudante fazer toda semana, ele vai usar IA para isso. Mas se eu tiver cobranças mais humanas, é uma coisa que eu pretendo fazer agora nesse semestre. Eu já fiz no semestre passado, mas mais ainda agora nesse semestre, é atividades orais, conversar com os alunos, né? Isso não necessariamente exclui texto, mas ter um componente oral. E uma cobrança mais, né? Não ficar sobrecarregando as pessoas. E eu queria, com essa frase aqui eu vou deixar, como eu disse, eu já deixei, né, o PDF com os links, tem várias que eu não vou cobrir aqui. Não dá tempo e eu acho que era espaço. Caramba, já deu 9 horas. Mas eu vou falar a última coisa aqui, que é da Marcela Soares, Miller, Olivia Guest. Assim, tem 5 mulheres que foram muito importantes para minha mudança de opinião em relação a IA. A minha filha,
a Olivia Guest, a Iris Van Ruij, a Emily Bender e a Alex Hanna. Esse aqui é um texto da Olivia Guest e da Iris Van Ruij. Elas dizem assim: cuidado critical washing. Quando criticamos a IA, devemos fazê-lo com honestidade intelectual e com princípios. É necessário o máximo de cuidado para evitar a lavagem ética, a lavagem e chamamos de lavagem crítica. Então, lavagem verde é aquilo, né? Tem uma empresa, por exemplo, que polui pra caramba. Aí ela faz uma propaganda no horário mais caro da televisão, dizendo: olha aqui, plantamos 100 árvores, não sei, em tal lugar. Isso é greenwashing, isso é lavagem verde. Você está no meio ambiente quando, na verdade, você está destruindo. Então, aqui o que elas falam, não vou ler tudo, não, porque é chato ser lido, né? Mas elas falam do aquela pessoa que diz: olha, LLM que faz isso, faz aquilo outro. Mas está aqui a apresentação que eu fiz com o notebook LM, esse vídeo aqui de 10 minutos na nossa aula, que foi o notebook LM que fez. Não, aí é critical wash. Se você acha que o notebook LM compensa os problemas ambientais, éticos, etc., é outra história. Mas se você acha que é um problema, que é grave o que está acontecendo, e ainda assim e estimula o uso, a isso é o que elas chamam aqui de lavagem crítica. Ah, mas a minha fala era essa. Obrigada, professor, pelas palavras. E aí eu queria abrir o debate. Quem quiser já falar, pode habilitar o microfone ou levantar a mãozinha. E aí a gente coloca aí na ordem da fala, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu sei que tem gente querendo falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele, professor Adolfo, Helene. Hoje não vou ligar minha câmera porque realmente está um caos aqui. Então, mas assim, foi muito satisfatória as colocações aí do professor Adolfo. Acho que a gente realmente tem um campo muito vasto ainda de discussões, né? Eu costumo dizer que, infelizmente, as instituições que deveriam organizar, né, pavimentar o desenvolvimento da IA no Brasil, elas estão atrasadas em relação às viradas tecnológicas que a gente tem acompanhado semanalmente, diariamente, né? Essa semana eu estava conversando com um colega e eu disse para ele, né, que se você ficar 2, 3 dias aí, às vezes pode ser uma questão de um mês para o outro, sem interagir com uma inteligência artificial, seja ele o Gemini, o Notebook LM ou outras, quando você volta, você já precisa passar por um processo de atualização, porque as coisas que você fazia já foram substituídas, já foram integradas novas possibilidades dentro da IA, e isso vai nos levando a uma necessidade de constante atualização, né? Mas queria aproveitar para provocar o professor Adolfo, aproveitar a opinião dele, que geralmente é divergente de outras opiniões, né, no campo da IA e da educação, e perguntar o seguinte: se você, professor Adolfo, pelo que eu entendi, desencoraja o uso, né, pelo menos para os seus alunos, das soluções de IA generativa, duas questões me chamaram a atenção. Primeiro, se você acredita que a instituição, o TFPR e demais instituições brasileiras, deveriam se organizar para criar uma espécie de consenso, uma espécie de documentação que pudesse orientar a utilização da IA nessas instituições. Porque hoje nós temos aí algumas universidades que têm um documento um pouco já mais desenvolvido, tem outras que nem discutem o tema, tem outras que estão perdidas, então a gente tem, infelizmente, vários contextos para essa relação,
e isso acaba aí, né, do meu ponto de vista, prejudicando a, a pós-graduação, né, não só a pós-graduação, mas a educação universitária e educação básica como um todo. Então, essa é a primeira questão. E a segunda, né, se o senhor acredita que a educação deveria, ou pelo menos seria uma possibilidade, que ela, para enfrentar essas questões todas que o senhor colocou, ela fizesse uso, né, do desenvolvimento do letramento digital. Não seria uma competência da escola fazer esse letramento digital? Eu trago até para a ética, né, lembrando Kant. Será que não é um dever ético da nossa geração fundamentar com precisão e com ética e com transparência a utilização da IA para a sociedade, principalmente na educação? Então, seriam essas duas questões. Obrigado, professor. Não sei se eu vou lembrar das duas, mas a primeira é a questão das universidades, né? Se elas devem ter regulamentos, etc. Eu teria muito cuidado com isso, porque pode passar. Assim, eu acho que a maioria das coisas que são problemáticas com inteligência artificial já estão cobertas na legislação, na regulamentação contra plágio, né? Por exemplo, se eu escrevo um prompt que gera um parágrafo sobre um determinado assunto, a gente sabe que veio de algum lugar. Ele não se materializou do nada. Geralmente veio de algum lugar. Ou aquilo traz citações ou não traz. Se não trouxer e o aluno coloca no documento dele, é plágio. Isso é básico. Mesmo que esteja reescrito, é plágio. Se ele citou e realmente olhou lá, para mim não tem problema, né? Está citado, se realmente veio dos lugares que o LLM disse que veio, é só um mecanismo de busca vitaminado, né? Então, eu não vejo para que é necessária uma regulamentação. Gostaria de saber por quê. Por que que é necessário regulamentar? O que é que tem de diferente em relação ao plágio tradicional? Eu não sei. E a segunda, claro, eu acho que aí tem, de novo, aí é outra coisa também. Não é nada de novo, por exemplo. A gente não pode estar pegando dados sensíveis dos alunos, sensíveis ou não, né? Dados sem autorização, e tá colocando no LLM. Não vou pegar a prova do aluno, escanear, subir no chat GPT e pedir para ele corrigir. Abraço, Lidiane. Pedir para ele corrigir. Não, é trabalho do aluno, é trabalho do professor corrigir, né? E a outra questão, qual que era mesmo? Perdi agora. Se era uma questão ética de ser obrigatório ensinar isso, porque faz parte do. E eu acho que está cedo isso. Pode ser que isso seja necessário um dia, mas por enquanto eu acho que está cedo para ser obrigatório de ser ensinado, Não, né? no caso, não é obrigatório, professor, mas seria assim, não é papel da educação preparar a sociedade para esse tipo de implicação, desse tipo de conflito? Não, eu acho assim, é obrigatório ensinar o que é IA, o que são LLMs e todos os impactos. O que não é obrigatório é ensinar a usar, né? Entendi. Isso eu acho. Uhum. Mas ensinar o que é, inclusive vai ter agora na Holanda, nessa universidade da Olivia Guess, da Iris van Ruij, um curso que elas vão dar que é assim, aberto para a sociedade lá. Então, ensinar o que é obrigatório. Dar curso de como escrever prompt, entre aspas, engenharia de prompt. Engenharia de prompt é um nome horroroso, né? Porque a pessoa está roubando um nome bom, engenharia, enfiando numa coisa que tá mais para bruxaria do que qualquer outra coisa. Engenharia de prompt, vou dizer que existem técnicas que façam, claro que tem, mas não é engenharia, né? É forte demais. Quem é que vai falar agora? Eu acho que Agora é Viviane que está com a mãozinha levantada e depois o professor Felipe Hipólito. Bom, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, muito bem. Que bom. Comentando um pouquinho do que o professor Adolfo falou
Com relação ao plágio, eu acho que uma das dificuldades que a gente está tendo é como provar o plágio gerado nos LLMs, tá? A gente teve uma situação, também sou professora universitária, na mesma instituição que o professor Adolfo, e qual foi a grande dificuldade? A gente acabou, provando que o aluno não conseguia defender, mas não conseguimos provar o plágio. Por quê? Porque o plágio ele acabava ficando muito fraco, porque estava com as referências corretas, mas a gente tinha certeza que não foi o aluno que escreveu aquilo. Então, a gente não conseguia, ficava muito frágil, era uma prova muito facilmente quebrada, né? Então, eu acho que essa é uma das dificuldades que a gente tem em relação aos LLMs, porque, assim, a gente sabe que é plágio no final das contas, mas a gente não consegue uma prova robusta como a gente conseguia antes. Então, eu como professora, me incomoda muito também esse negócio do é inevitável e vamos usar, né? Porque, na minha visão, o momento em que o aluno está criando a base dele, né? A base formativa, aquilo que vai ser o cerne, né, do pensamento e tudo mais, ele não deveria estar usando atalhos, né? E aí, acho que o professor Adolfo deve sofrer isso como eu sofro, né? A maioria dos meus colegas, tipo, eu sou o voto vencido, né? Tipo, você tem que usar e pronto. E eu sou aquela que eu estou indo na contramão, tá? Porque eu estou tentando ao máximo, por exemplo, trabalhos. Eu vi que eu estava corrigindo só o ChatGPT ultimamente, né? Então, eu comecei primeiro fazendo provas de autoria. Só que em turmas pequenas a prova de autoria é viável, em turmas grandes isso daí já não é viável. Aí o que eu fiz? Acabei com os trabalhos. Agora vamos fazer provas, né? Mas mesmo assim as minhas provas são em laboratório. Então, a gente não tem mecanismos de evitar o uso durante as provas, né? Sempre tem alguém que é mais espertinho e que pega uma distração tua. E eu estou pensando seriamente em voltar para as provas no papel, tá? Porque está ficando uma forma terrível assim, e para mim, né, na minha visão, o aluno ele tem que ganhar corpo, ele precisa sedimentar esse conhecimento antes de sair usando. Eu não estou dizendo que a IA não possa ser usada como meio de aumentar a produtividade, né? Acho isso bacana, mas não no momento formativo. Né? Não sei se o professor Adolfo concorda com esta visão, né? Mas é mais ou menos o que eu venho sofrendo hoje, né, como professora. Essa questão de. Eu acho assim, se a pessoa não consegue defender, mesmo antes, né? Porque assim, antes, assim, é só uma nova forma de plagiar. Mas já existia o plágio da pessoa que comprava o trabalho pronto. E se a pessoa não consegue defender aquele trabalho, reprovado. Só não vai dar aquela expulsão que o plágio dá, né? Para mim, eu acho que. Exatamente, esse é o ponto, porque você não consegue chamar a atenção do aluno no nível que precisaria ser chamado. Mas eu acho que, não sei, eu lembro que eu já fiz parte de, assim, a gente pegou um aluno cometendo plágio quando eu estava em outra universidade, e eu disse, não, vamos reprovar, mas falar para ele, ó, você plagiou aqui, mas não contar isso para a universidade, que senão ele vai ser expulso, não vamos acabar totalmente com a vida da pessoa. E a gente deixou assim, aí depois ele deve ter feito um trabalho decente e foi aprovado, formado, etc. E a outra questão das avaliações. Eu tô mais, assim, é porque eu tenho turmas com no máximo 44 alunos. Então, o que eu vou fazer é reservar uma boa parte das aulas para avaliação oral. É isso que eu vou fazer. Eu gosto mais, eu acho que os alunos não vão ter tanta facilidade, não vou dizer que é impossível, mas não vão ter tanta facilidade para ir bem na avaliação oral usando algum meio ilícito. E se usar, paciência também. Eu não vou conseguir pegar 100% das possibilidades de meio ilícito. Sei lá, a pessoa pode colocar um fone de ouvido bem, bem pequenininho dentro do ouvido e isso está conectado ao chat GPT de um aluno que está lá fora. E aí, quando eu fizer a pergunta, manda lá para o celular e o celular dá a resposta e fica falando no ouvido dela e ela começa a responder, sei lá. Não,
Talvez seja impossível mesmo. Acho que não vai nem precisar do aluno lá fora, o próprio dispositivo responderá, É, baixinho no mas ouvido, no é, futuro. eu, eu tô falando, sim, no futuro, mas hoje eu tô falando do deixar o celular lá fora, mais por uma questão de, por exemplo, dizer um professor que quer ser rigoroso, não pode entrar com o celular aqui, né? E não, ok, não entra. O aluno mostra, tá aqui, ó, tô deixando aqui com o meu colega. Mas mesmo assim tem uma conexão, né? Mas né, continua sendo o futuro também, que eu acho que não tem um fone de ouvido tão pequenininho assim. Vamos para o professor Felipe Hipólito e depois Helene levantou a mão também. Boa noite, pessoal. Realmente fiquei bastante feliz e satisfeito com o tema de hoje, com essa visão, nessa outra perspectiva, né? Queria aproveitar a oportunidade com vocês e compartilhar da dor e às vezes, quase desespero, né? Dessa angústia que a gente tem em sala de aula. Também vivo isso aqui. E compartilhar também uma das soluções que a gente conseguiu encontrar para tentar resolver esses problemas. Para começar, né, a fala do Felipe sobre se a escola tem a função, o dever ético de ensinar. Aqui eu trabalho na ETEC, em estado de São Paulo, e aqui existe um movimento importante agora, iniciou no ano passado, da Semana de Educação Midiática, que traz muito forte essa questão da literacia em inteligência artificial, nas tecnologias, no espaço, né, digital, a existência no espaço digital. E isso é uma coisa bastante presente no nosso trabalho e, pelo visto, é uma coisa que veio para ficar aqui na instituição, e aí isso é replicado em todo o estado de São Paulo. Então, não sei se há, de fato, uma obrigação, acho que eu concordo meio com o professor quando fala isso, né? Não sei se há, de fato, essa obrigação, mas aqui a gente está correndo desse jeito. O desafio do plágio, né, que foi outro ponto aí que foi comentado, a gente já tivemos alguns casos parecidos aqui, né, que chamaram a atenção para a gente, especialmente daquele cara que trabalha com ele em 3 anos, né, no ensino médio, e toda vez que você conversa com ele sempre fala em bigo, ele fala... ele acredita na Terra plana, ele tem toda aquela teoria alternativa de ser, e quando vem para o trabalho escrito, ele fala dioturnamente, né? É óbvio, é natural que tem alguma coisa errada aí. E, por um tempo, e eu entendo, inclusive, essa perspectiva, né, de é inevitável, deixa ser. E a gente tem de fato que lutar e defender para o que não, que existem alguns critérios que precisam ser atendidos. E para não estender, né, muito mais na minha fala, só compartilhar uma última dor, né, nesse sentido, que eu trabalho em escola pública, tanto no estadual quanto na ETEC, que é uma escola à parte, vamos dizer assim, e aqui a gente tem dificuldades técnicas tão grandes que tão pouco o pobre coitado do GPT funciona. Então, se você quer abolir nas suas aulas, vem dar uma olhada aqui nos editais. Nossa, às vezes está aberto, talvez possa ser uma solução para o seu problema. Porque às vezes a gente pega escola... eu já dei aula em escola que literalmente existia um quadrado pintado no chão, que era o único lugar que pegava sinal de celular. Se você tivesse que mandar uma mensagem para alguém, alguma coisa nesse sentido, você tinha que estar naquele quadrado da escola, que era o único lugar que o sinal funcionava.
escolas em que todo o link da escola inteira, de 300 alunos e 60 professores e funcionários, eram 2 megas de velocidade numa DSL que você tirava o telefone e começava a roncar, a chiar o telefone, no final nunca conseguia passar de 2 megas. Então, essas outras realidades, né, esses outros tantos Brasis que existem, talvez entra nesse limite, né, também da gente pensar o quanto disso é real para o Brasil real, né, porque aqui também, a gente também é educação, a gente também é sala de aula, mas a nossa realidade aqui é bem diferente. A gente brinca de fazer algumas coisas, né? Brinca de fazer alguns exercícios, mas passando por também limitações importantes que, ok, fazem parte, todo mundo tem suas restrições, essa daqui é só a nossa, né? E a nossa realidade nos permite hoje falar assim, aí galera, hoje não, até porque se começar a abrir todo mundo aí, enfim, vai cair a nossa internet. Então, é mais ou menos nesse sentido dessas dores que a gente compartilha, inclusive aqui, né, desse outro lado, na parte do ensino médio, ensino técnico aqui também. E é isso. Muito obrigado. Obrigado pelo papo. Foi muito bom. Obrigado. Também muito bom não ter Wi-Fi aí para Joaquim brincar e jogar a panela no chão. Joaquim com certeza aqui. não está no celular. Não, definitivamente não. Obrigada, professor Felipe. Aí, não sei se o professor Adolfo vai responder e depois a Helene já pode falar. Não, que eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que tudo certo. Eu entendi o ponto dele, né? Helene quer perguntar? Você está mutada. Obrigada. Então, eu primeiro queria agradecer muito pela presença, eu estou muito feliz mesmo, eu queria há muito tempo já trazer o senhor aqui. E eu vou iniciar minha fala com... tem um livro que não é novo, né? Eu também não sei dizer a data dele, mas que eu já li em 2 momentos da minha vida, no início da faculdade e agora, e minha visão com ele vai mudando. E entrando nessa área mais tecnológica muda muito, que é de Rubem Alves. Por incrível que pareça, eu perdi o nome dele aqui. Mas é sobre educação, e ele faz um paradoxo muito interessante sobre o caixeiro viajante e o educador, e a morte do educador, tão quanto a morte do caixeiro viajante. Eu queria saber, na tua visão, como você acredita que essa ideia hoje em dia que nós estamos tendo de que temos que ter IA na educação, a IA vai ser, vai educar, né? Tem escolas nos Estados Unidos que já estão testando essa questão de colocar a IA como educadora. E como você acredita que isso vai atingir o meio educacional, né? Imagino que estando em faculdade, principalmente na área de tecnologia, eu comecei na época a fazer sistema da informação, na época que eu comecei a gente ainda fazia teste de mesa. E há um tempo atrás eu fiquei sabendo que os jovens hoje quase não fazem isso. Então, poxa, quando tive contato com você, eu tive contato com você escrevendo código em caderno. E eu tenho 24 anos, então sou jovem, isso foi há pouco tempo atrás. E a geração de agora eu sei que já não faz mais tanto isso. E eu quero saber qual a sua visão sobre isso, até mesmo sobre como você acha que a IA vai matar o educador. Visando a ideia de que o educador e o professor são seres diferentes, né? O professor, ele é um funcionário de uma instituição, o educador não, ele faz aquilo por amar estar educando, por querer passar o conhecimento. Qual a sua visão em relação a isso? Essa parte mais filosófica da educação e como você acha que a tecnologia vai afetar? Eu acho que uma parte das pessoas no mundo, eu acho que isso está acontecendo já, né? Assim, se tem algum atrito de ir atrás de alguma pessoa que entenda alguma coisa, versus simplesmente abrir o celular, escrever alguma coisa e ter uma resposta, essas pessoas vão preferir a resposta rápida no celular, no computador, né? Então, nesse sentido de matar o educador, uma parte, infelizmente, vai, né? Mas é isso. Eu acho que isso se
todas essas condições aí que eu falei, por exemplo, é uma esperança que eu tenho, talvez seja uma esperança. Eu, eu não nego que eu não prevejo, eu torço. Eu torço para que a bolha da IA estoure bem e que OpenAI vá à falência e Anthropic vá à falência e o Google faça com que... O Google, ele tinha alguns produtos ótimos, né? Tinha o Orkut, tinha o Google teve uma rede social que pelo menos em algum país pegou, que foi o Orkut, né? Pegou aqui no Brasil, pegou acho na Índia, e eles simplesmente acabaram com o Orkut. Ele tinha um negócio chamado Google Reader, que era ótimo para você ler blogs, e eles acabaram. Então, a minha torcida é que daqui a alguns anos a Google chegue para os seus usuários e diga: acabou o Gemini. Não tem mais Gemini. Esses resumos idiota que tem aqui no Google Drive, acabou também. Essa ajuda que você pede aqui quando você está escrevendo uma coisa no Google Docs, acabou também. Porque o Google é assim, não está dando dinheiro, eles acabam. Mas veja, é uma torcida, não tenho essa certeza que vai acontecer. Tem gente que tem certeza absoluta que os números das empresas de IA não são compatíveis com o dinheiro que está sendo gasto. Não tem retorno. A única coisa que tem realmente um valor econômico e que as empresas estão conseguindo arrecadar alguma coisa é desenvolvimento de software. E mesmo nesse caso elas estão tendo prejuízo, porque elas ganham muito mais do que o que os desenvolvedores de software, as empresas de desenvolvimento de software, pagam. Essas IA para gerar imagem só dá prejuízo. IA para vídeo só dá prejuízo. IA para fazer pergunta idiota só dá prejuízo. Então esse é um ponto. E a questão do educador, aí eu acho que é uma questão também, assim, pô, será que a nossa sociedade vai ficar tão ruim que vai preferir, em vez, quero aprender alguma coisa, em vez de ler um livro, em vez de ver um vídeo com um ser humano, em vez de conversar com as pessoas, vou preferir entrar lá no notebook LLM, não, é notebook LM, ele só tem um L. E pedir para ele gerar um podcast para mim, e eu vou escutar esse podcast e pronto, e aí vou fazer pergunta e o LLM vai responder para mim. Tem gente que diz que faz isso e adora. Eu não gosto, né? Então, por isso que não sei como é que todas as pessoas são. Para mim, eu espero que não dê certo. Eu espero que não aconteça, eu espero que e assim, você falou que você é jovem, eu sou velho. Então eu tenho uma das vantagens de ser velho que eu já vi muitas coisas que iam revolucionar a educação e não revolucionaram. Por exemplo, uma delas era os tais dos MOOCs. O pessoal chegava dizendo: não, mas quem é que vai ficar assistindo aula do professor da Universidade Brasileira quando você pode estar aqui no MOOC e assistir às aulas dos melhores professores de Harvard? Vou dizer que provavelmente tem algum maluco aqui no Brasil, em algum lugar que está assistindo essas aulas. E maluco, entre aspas, não quer dizer que a pessoa realmente seja maluca, mas alguém com muita vontade de aprender que vai lá e assiste todas aquelas aulas gravadas de Harvard sobre um determinado assunto. Eu não tenho paciência. Eu prefiro assistir um humano interagindo comigo. Então, Obrigada, professor Adolfo. A gente está caminhando aí para finalizar o nosso encontro. Agradecer demais por você ter aceito esse convite. A sua apresentação trouxe várias razões, né, consistentes para problematizar o uso acrítico, vamos falar assim, da inteligência artificial. Você trouxe muitos limites técnicos, muitos riscos, né, pedagógicos. E foi uma reflexão mais voltada mais para um debate para o campo de escolha política, institucional, até epistemológica, mais do que a culpa mesmo da ferramenta IA, né? Então, agradecer demais por essa clareza argumentativa, pela coragem de falar sobre isso, e agradecer a todos vocês presentes hoje, principalmente quem trouxe suas perguntas, contribuiu aí para qualificar esse encontro da gente. E eu quero reforçar a importância de vocês realizarem a inscrição lá no site para emitir o certificado. O certificado do professor Adolfo já está pronto, já tem um link lá no meio dele.
E acompanha a gente nas redes do Geleia, que é o geleia.ia, no Instagram, e também no YouTube, que o professor Felipe Hipólito alimenta aí nossas redes, fomentando aí o debate. Então, a gente encerra essa sessão com essa tarefa aí intelectual para a gente permanecer aberta e pensar aí daí para frente de uma forma mais crítica, né? Muito obrigada a todos. Eu queria fazer uma foto com todo mundo, bem rapidinho. Muitas pessoas já saíram, mas dá para fazer a foto aí com quem está aqui. Todos os coordenadores, só faltava a Ana Cândida aí. Olha, Joaquim! Lindo da tia Michele! Como vai? Beijo. Quem vai fazer a Ih, tá foto? comendo. Vou dar o print, tá? 1, 2, 3 e já! Cadê? Hipólito, você se escondeu atrás. Aí. Peraí que Tá ficou o mutado, seu dedo Hipólito. na frente, rapidinho. Peraí. Vai, de novo. 1, 2, 3 e já. Pronto. Muito bem. Agradecer também, professor Adolfo, essa equipe Obrigado. maravilhosa que eu tenho aqui no Geleia, que sem eles, com certeza, esse grupo não funcionaria. Muito obrigado, professor. Esteja sempre ali nos acompanhando e também promovendo discussões ali no nosso grupo do WhatsApp. Pessoal que vai assistir ainda em casa, nos acompanhe no nosso site, no nosso Instagram, nosso YouTube. E esse ano 2026 teremos ainda muitas surpresas que vão ainda vir. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite, uma ótima final aí de mês para vocês. Até mais. Início de mês, né? Pois é, início, né? Hoje é dia Valeu. 2. No Mas dia enfim, o 2. restante de mês aí muito agraciado para vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.